Só tem uma tela aqui, Lira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Pablo Lira, sou pesquisador do Observatório das Metrópoles, também sou servidor aqui do Instituto Jones dos Santos Neves, que é um instituto de pesquisa, uma autarquia aqui do governo do estado do Espírito Santo, é uma espécie de IBGE, é um mix de IBGE com o IPEA, aqui do estado do Espírito Santo. É uma instituição aí que está completando 45 anos, foi fundada em 1975, e desde 2010 a gente tem a grata satisfação de integrar a maior rede de estudos metropolitanos brasileiros, que é a rede de pesquisa do Observatório das Metrópoles, coordenada aí pelo IPUR, na figura do nosso professor Luiz César Ribeiro, e outros também amigos, pesquisadores aí, professores, o Orlando Júnior, Marcelo Ribeiro, pesquisadores de outros núcleos, como o Juliano, lá de Belém, a Livramento, a professora Olga também. É uma grande rede que se consolidou ao longo das últimas décadas, projetando aí a relevância dos estudos metropolitanos no Brasil e no mundo, né? Então, a gente, desde 2010, integra a rede do Observatório das Metrópoles como Núcleo Vitória, e a gente tem a participação tanto do Instituto Jones, como também da Academia, Instituto de Pesquisa, né? E também instituições de ensino superior. A Academia, através da Universidade Federal do Espírito Santo, e também da Universidade Vila Velha, a UVV. São duas grandes universidades que a gente tem, duas maiores universidades que a gente tem aqui no estado do Espírito Santo, e outras instituições parceiras também. O Núcleo Vitória está aberto, sempre aberto aí a parcerias, né, com outras instituições de pesquisas, instituições de ensino superior, e outras também instituições com outros fins, né? Então, a gente vem aí nesse ciclo aí das lives do Observatório das Metrópoles, nesse momento aí da pandemia, inclusive aí com a questão da tecnologia aí contribuindo, né, para ampliar esse nosso potencial aí de resiliência, né? Vem agora trazer o que a gente está trabalhando em termos de pesquisas aqui. A gente vai fazer uma contextualização também do Núcleo Vitória. Está junto comigo aqui uma grande amiga minha, uma irmãzona aqui de pesquisa do Instituto Jones, que é a Latussa Bianca Laranja Monteiro, é a nossa diretora de estudos e pesquisas aqui do Instituto Jones dos Santos Neves, que vai abordar aí justamente um pouco dessa nossa produção conjunta na rede do Observatório das Metrópoles, com uma integração aí em mais de 15 regiões metropolitanas, uma projeção internacional do nosso Observatório das Metrópoles, e como eu falei, reforço aí, uma grata satisfação, tá, desde 2010 aí, o Instituto Jones e o Estado do Espírito Santo se inserindo aí no mapa dos estudos metropolitanos por meio dessa parceria enriquecedora de produção do conhecimento, de informação, intercâmbio de tecnologias e de metodologias da rede do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Observatório das Metrópoles. Então, eu passo a palavra para a Latussa para fazer uma saudação também. A gente vai estar junto aqui nessa 1 hora com vocês. A gente agradece aí a presença de todos os amigos da rede do Observatório. A gente está vendo aqui já presente aí o nosso amigo pesquisador Juliano Ximenes,
junto com a professora Olga também, parceiros aqui do Instituto Jones, marcando presença, o professor Luiz César também aí presente. De antemão, parabenizar aí essa iniciativa do Observatório, de forma bem relevante no atual momento que a gente vive aí no nosso país, contribuindo para a promoção da produção de conhecimento qualificado sobre os assuntos, as questões metropolitanas, né? Que a gente vai estar dialogando aqui, dando a contribuição também do Núcleo Vitória e aprendendo com os demais núcleos. Na terça-feira a gente teve uma live aí muito rica no debate, trazendo as perspectivas aí de estudos de Belém, coordenada aí pelo professor Juliano Ximenes, e a gente está tendo essa série, quem está acompanhando aí, toda terça e quinta-feira, às 17 horas, a gente tem um encontro marcado aí no canal do YouTube, da rede do Observatório das Metrópoles, e na próxima edição, na próxima terça-feira, a gente já faz o convite a todo mundo aí que está presente, a gente vai ter a live do Núcleo São Paulo, professora Lúcia Borges, Suzane Pasternak também, né, entre outros pesquisadores, os amigos aí do Núcleo de São Paulo, vai estar dando sequência a essa nossa empreitada aí, que todos os núcleos abraçaram das lives aí do Observatório, para além das pesquisas que a gente vem produzindo. Então, passar a palavra para a Latussa, e registrar também que as perguntas aí, a partir do que a gente vai estar conversando e dialogando nesse momento aqui, podem ser registradas, encaminhadas. A Laura, junto com a Tuane, que a gente já agradece a atenção e por nos proporcionar esse ambiente tecnológico aí da live, né? Estão coordenando aí, estão nos bastidores, mas estão tornando possível esse momento de diálogo aí com os núcleos. A gente agradece aí essa colaboração. As perguntas podem ser encaminhadas, que a gente vai estar gerenciando aqui, a Laura e a Tuane vai estar ajudando a gente a fazer os encaminhamentos das perguntas no momento aí, quando a gente finalizar as exposições. Vai ter uma exposição minha, uma exposição da Latussa, depois uma exposição minha, e aí depois a gente abre para um diálogo aí, tá? As pessoas podem interagir, a gente agradece a presença de todos aí que estão marcando presença em mais essa live aí do nosso Observatório das Metrópoles. Então, Latussa, para fazer a saudação inicial aí. Obrigada, Pablo. Bom, primeiro agradecer a rede do Observatório das Metrópoles. Várias vezes a gente coloca o quanto é gratificante produzir conhecimento, pensamento crítico, num grupo de pesquisa em que também há tanto compartilhamento, né? Tanto afeto. É muito interessante, é muito comum que a gente se refira aos colegas do observatório como grandes parceiros, né? A minha fala é muito breve, é só para contextualizar, depois desse agradecimento, preciso lembrar de pedir aos colegas que estão aí nos prestigiando o observatório, que lembrem de dar o like no vídeo, que façam, se possível, inscrição no canal do YouTube, né? A nossa live, assim como as demais, vão ficar, só reforçando, vão ficar no canal, para quem não puder acompanhar agora, poder mais tarde recuperar. Bom, a gente no Instituto Jones, como o Pablo colocou, está completando 45 anos hoje, é um daqueles institutos criados durante a década de 70 para fazer frente aos processos de metropolização que começavam a mostrar efeitos, aqui na Grande Vitória, efeitos nocivos com relação à qualidade do ar, relacionada já a um aumento dos deslocamentos, a mobilidade, as questões associadas à nossa urbanização e à nossa industrialização tardia, aqui em Vitória, muito ligada à siderurgia e ao porto, essa comunicação com o externo, que ainda nos marca muito profundamente. É muito gratificante que a gente também esteja comemorando 10 anos esse ano do Núcleo Vitória. Como vocês percebem, nós somos alguns dos poucos núcleos do observatório que agregam uma instituição, que é uma instituição de pesquisa estadual. A gente cedia aqui o Núcleo Vitória no Instituto Jones dos Santos Neves, com a parceria dos nossos colegas, alguns professores, assim como o nosso colega Pablo, que está aí nosso coordenador desde o início,
que também tem sua carreira acadêmica, e a gente agrega com a UFES, com a Universidade de Vila Velha, essa nossa atuação. Então, a minha fala é para colocar o quanto a entrada mesmo do Instituto Jones na rede observatório também coincide, aí um pouquinho de história pessoal, com a entrada da gente, da nossa carreira aqui no Instituto. Então, de certa maneira, a formatação e a entrada num nível de pesquisa em rede de tão extensa dentro do território trouxe novo fôlego para essa instituição estadual, porque a gente também faz aqui a gestão metropolitana, o apoio à gestão metropolitana na RNGV. Então, a gente está falando de uma instituição que consegue, a partir da entrada no Observatório das Metrópoles, ampliar o seu fôlego, ampliar as questões de análise em função das discussões e de todo esse ganho com essa equipe e esse pensamento em rede, as trocas de experiência e a grande publicação, a primeira publicação que a gente entrou, quando a gente entrou, foi o Transformações na Ordem Urbana, um grande projeto com excelentes resultados, agregando aí 15 publicações, todas de excelente qualidade, e que para a gente foi de fundamental importância quando, em 2015, nós começamos a nos deparar com o grande desafio da construção do PDUI da INGV, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da INGV, que pôde, portanto, contar, e acho que é importante no momento de disseminação da cultura como essa live, acho que é importante a gente pontuar essa bibliografia que a gente vai construindo no tempo e que está aí disponível tanto para a rede quanto para toda a sociedade que se interessa na temática e nas temáticas que estão tanto no Transformações quanto no que a gente pôde retomar na elaboração do PDUI. Isso porque nós também fazemos esse papel de gestão e de apoio a essa gestão metropolitana que na RNGV está instituída desde 2005, na figura de um conselho metropolitano, na figura principal de um conselho metropolitano de desenvolvimento, e com a nossa participação do Jones como apoio técnico. Então, nós temos aí as publicações do PDUI bebendo muito nessa fonte dos nossos estudos, que, por sua vez, estão com um olhar agora mais aguçado. Essa é a questão que a gente precisa colocar, né? Do que a gente fez é importante, mas do que a gente faz agora para adiante. Acho que é importante lembrar que ainda no final do ano passado, o CONVIDEVIT agregou a Secretaria de Direitos Humanos, porque estudos aqui do Núcleo Vitória, no âmbito da nossa coordenação de estudos sociais, principalmente, na coordenação de estudos territoriais e de economia, mas principalmente as questões relacionadas à população de rua, a gente já via um crescimento de senso comum mesmo dentro do território da região metropolitana. Nós já havíamos, então, produzido aí sob a autoria da Sandra Mara Pereira, nossa colega coordenadora de estudos sociais, um estudo amplo da população de rua na RNGV, especificamente na RNGV, e com um mapeamento extenso disso, e nós percebíamos que, então, essa população vinha crescendo. Isso antes da situação da pandemia se colocar de fato. Aqui a gente já começou as ações de enfrentamento ainda em março. Então, isso nos coloca algumas questões que nós temos visto no mundo e temos visto no Brasil de maneira mais exacerbada. Toda a desigualdade, a desigualdade urbana, a desigualdade na condição da moradia, sendo por diversos fatores, mas sendo população de rua assim, o limite último dessa negação do direito à moradia. Então, a gente incorpora isso ao CONVIDEVIT ao final do ano passado, como um foco de atenção. Claro que as atenções estão muito voltadas para o enfrentamento especificamente, mas acredito que nós tenhamos insumos e condições de trabalhar frente às novas
acho que a nova escala é como se as desigualdades subissem uma oitava, a gente costuma dizer. Porque a gente acompanhando a questão da, por exemplo, a questão da informalidade na região metropolitana, alguns dados só para a gente acompanhar, é uma informalidade que chega a mais de 30% na região metropolitana. A gente sabe que os trabalhadores informais, assim como aqueles trabalhadores por conta própria, que no estado do Espírito Santo são 25%, um pouquinho mais de 25%, está falando dos dados de fevereiro do CAGED, são aqueles que estão mais propícios a sofrerem efeitos duradouros, tanto da diminuição da atividade econômica, mas também exacerbando as questões de direito à cidade, de direito à moradia, de uma maneira evidente, que fica muito evidente. Então, essa ligação do Jones, essa nossa condição de trabalhar esses dados é sempre com um olho numa contribuição direta no subsídio da política pública, mas também evidenciando e trazendo informações para que possam também ser utilizadas por toda a comunidade, por toda a sociedade, pela nossa rede de observatório. Acho que a pontuação do que a gente pretende dizer é para dar esse enquadramento numa discussão que a gente sabe que vai se estender ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, porque, afinal, a pandemia não inaugura a desigualdade na sociedade brasileira, não inaugura a desigualdade nos territórios e na forma como se ocupa os territórios, e a região metropolitana de Vitória não é uma exceção a isso, mas o que eu acho que é de mais importante para a gente ouvir é da produção do futuro. Então, nesse sentido, a gente preparou para vocês a fala e com algumas imagens, possibilidades de se mostrar os exemplos de como aqui a gente está organizando dados de enfrentamento ao Covid, dados baseados em evidências empíricas, baseados em muita conversa. Quem vai poder falar disso com mais clareza e com mais propriedade, porque está dentro da construção desse conhecimento, é o Pablo. A minha tarefa era só mostrar que nós estamos, então, atentos para esse quadro de desigualdade como estivemos, e prontos para responder e tentar ajudar a construção desse conhecimento de uma forma a entender o fenômeno no Brasil, né? Dando a nossa contribuição aqui pela rede, a partir do nosso Núcleo Vitória, só enfatizando que comemora, então, 10 anos, ao mesmo tempo que se comemora 45 anos do Instituto Jones, e a gente numa situação em que até comemorar é difícil, né? Até uma comemoração ombro a ombro nos está vedada no momento, para a gente garantir que estejamos todos seguros para fazer isso no futuro breve. A minha fala fica por aqui. Eu quero agradecer muito aos amigos que estão conosco, saudades de todo mundo. E aí vou passar para o Pablo, que está aqui, nosso diretor-presidente do Instituto Jones. O Pablo é geógrafo, mas mestre em arquitetura e urbanismo, e doutor também pela Universidade Federal em geografia, e tem agora a responsabilidade de nos trazer essas informações mais difíceis a respeito do enfrentamento da pandemia e de como a gente está encontrando os números e as maneiras de produzir conhecimento nesse momento. Obrigada. Obrigado, Latussa. Parabenizar aí pela fala. Eu acho que essa contextualização, né, Latussa, a gente viveu isso aí nos últimos 10 anos, né, participamos aí de toda a construção coletiva, né, do observatório, aprendendo aí, consolidando o Núcleo Vitória, a gente buscando parcerias, né. Então, eu sinto aí muito honrado de estar com você aqui junto, depois de quase 10 anos aí, né, quando iniciou as conversas lá atrás com o professor Luiz César, com o Marcelo, com o Jussiano, né, e a integração do observatório, a gente concretizando aí essa primeira
essa primeira década aí do Núcleo Vitória, né? Integrando aí toda a trajetória aí rica de produção de conhecimento do Observatório das Metrópoles. Então, esse intercâmbio é muito intenso e muito valoroso aí para o Estado do Espírito Santo. E Latussa, agora, na condição aí de diretora de estudos e pesquisas, né, a gente vem aí ampliando o fôlego da pesquisa metropolitana. Latussa contextualiza muito bem aí essa participação. O Instituto Jones é uma instituição aí que tem a sua história intrinsecamente ligada à história da região metropolitana da Grande Vitória, desde a sua instituição lá em 1995, né, a criação da nossa metrópole da Grande Vitória, região metropolitana da Grande Vitória, e todo o trajetório, a criação do CONDEVIT, Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória, o Instituto Jones participando desse processo diretamente, enquanto órgão técnico, né, a Secretaria Executiva também, e a gestão do FUNDEVIT, do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Grande Vitória, e mais recentemente a Latussa coordenou, né, o desenvolvimento do plano, o PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória, à luz do Estatuto da Metrópole. A Latussa, junto com a equipe aqui do Instituto, teve a participação também, a coordenação da nossa amiga Letícia Tabac no início, e aí Latussa conduziu esse processo aí, a Grande Vitória, estabelecendo seu plano de desenvolvimento urbano integrado, né, à luz do Estatuto da Metrópole, e a gente continua ainda com essa participação do Instituto na formulação técnica, né, da governança e gestão metropolitana, e tendo essa integração também na rede aí do Núcleo Vitória. Então, a Latussa, além dessa participação direta aí no núcleo, né, Latussa coordenou uma pesquisa de grande fôlego, que resultou aí no nosso Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, né, a linha de pesquisa que Latussa desenvolveu no seu doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, né, então, é muito prazeroso, Latussa, a gente vê aí essa trajetória dos últimos 10 anos, a contribuição do Núcleo Vitória, né, nessa rede grande, né, de proporções aí continentais, internacionais, né, do observatório, e sempre aprendendo muito aí com os nossos amigos dos demais núcleos, né. Estou vendo aqui, um prazer, infelizmente a gente não pode estar junto presencialmente por conta da pandemia, né, mas vendo aqui o professor Renato Pequeno, a professora Olga, o professor Luiz César, o Juliano, o Marcelo, né, é uma grande família do Observatório das Metrópoles que a gente sempre tem muito prazer em estar somando esforços aí em prol da produção do conhecimento sobre a temática metropolitana e temáticas correlatas. Então, o que a gente vai trazer aqui agora nesse momento, né, que Latussa contextualizou muito bem, né, essa coetaneidade, né, dos 10 anos do Núcleo Vitória também, e esse momento que a gente estaria celebrando aí, né, mas é importante a gente registrar esses 45 anos do Instituto. A gente celebra no novo padrão de normalidade, né, mas a gente, nesse percurso, a gente foi surpreendido aí com a pandemia da Covid-19, e o Núcleo Vitória vem sendo bastante demandado na produção de informação, na produção de dados, na produção de conhecimento e no desenvolvimento de tecnologias que possibilitem monitorar a pandemia, e a partir de um diagnóstico a gente consiga estabelecer uma análise da etiologia da pandemia, o estudo das causas, para subsidiar elementos para a elaboração e desenvolvimento de medidas de mitigação e controle da pandemia. Então, essa pandemia, ela vem aí num momento, né, os dados mais recentes, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí também, quem quiser depois, eu vou compartilhar aí no chat do YouTube, né, eu vou compartilhar alguns links para vocês acompanharem aí, depois aí também consultar os portais que a gente está desenvolvendo aí no âmbito do Núcleo Vitória. Aqui de início, né, eu vou passar aqui,
um primeiro link, que é o de um painel que a gente desenvolveu em parceria, né, com a nossa empresa de tecnologia aqui do Estado do Espírito Santo, que é a nossa Prodeste, a empresa de tecnologia aqui do Estado do Espírito Santo. A gente foi em tempo recorde, né, a se estabeleceu, né, a gente foi demandado, a estrutura do governo do Estado, ela ficou mobilizada aí, ela se voltou para desenvolver ações, né, que permitissem aí o monitoramento da pandemia. Estou compartilhando a tela aí com vocês agora. E aí, em uma semana, a gente conseguiu colocar de pé, em parceria aí com a Prodeste e também com a Secretaria de Saúde do Estado, esse painel aí, que eu vou fazer algumas análises breves aqui com vocês, tá? Que subsidiou desde o início aí o processo decisório aqui no Estado do Espírito Santo em relação à pandemia. Quem quiser consultar, é só vocês digitarem no Google, né? Coronavírus, ou outro site de busca, coronavírus.es, vocês já vão achar esse painel aí. Ele é público, cumpre aí os princípios da transparência, produção da informação, e também a tomada de decisão com base em evidências empíricas e científicas. Então, desde o início da pandemia aqui no Estado do Espírito Santo, sob a liderança aí do nosso governador Renato Casagrande, toda decisão aqui no Estado do Espírito Santo para mitigar e controlar a pandemia tomou como referência essas bases de dados, de informação e de conhecimento. E aí, em uma semana, aqui os técnicos do Núcleo Vitória, do Instituto Jones, junto com os técnicos da Prodeste, da Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Controle e Transparência do Estado, a gente disponibilizou aí esse painel que traz informações, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, informações detalhadas, número de confirmados, esse é o dado mais atualizado que a gente tem aí, ó, com informações aí do dia de hoje. A gente está com 60.009 confirmados pela Covid aqui no Estado do Espírito Santo. A gente tem aí 1.912 óbitos até o dia dei o dado fechado até o dia 8, dado de ontem. Logo a gente vai estar com os dados aí atualizados do dia de hoje, né? Diariamente esse painel é atualizado. Percentual de letalidade do Estado está em 3,25, a taxa de letalidade, né? Total de curados, a gente está com 38.819 curados aqui no Estado do Espírito Santo, dá aproximadamente 66% dos confirmados hoje se caracterizam como curados. Isso é importante para controlar a pandemia, porque esses indivíduos que foram infectados e hoje estão curados, eles acabam atuando na população como bloqueadores, né, da transmissão do vírus. Isso é importante, a suscetibilidade, né, impacta diretamente aí na suscetibilidade da transmissão do vírus. E aí tem outras informações complementares, como, por exemplo, aqui, ó, o total de testes realizados. Então, até o dia de hoje, foram realizados aqui no Estado do Espírito Santo 129.306 testes, num total da população de 4 milhões e 18 mil habitantes, a população do Estado do Espírito Santo. A gente está com um padrão de testagem aí no Estado superior à taxa de testagem do Brasil. Ou seja, a gente está com 32.181 testes, mais de 32 mil testes para cada 1 milhão de habitantes. Essa é a nossa taxa de testagem aqui do Estado do Espírito Santo. E aí, como a gente sabe, né, o Brasil, ele está com uma taxa de testagem relativamente aí baixa, né? A taxa do Brasil está hoje em 20 mil testes para cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, o Estado do Espírito Santo tem uma menor subnotificação
por conta desse padrão de testagem alta. Então, a nossa taxa de testagem é superior à média nacional. Esses dados registrados aqui apresentam aí uma realidade, aí, né, são informações bem próximas da realidade, retratam bem próximo aí da nossa realidade da pandemia aqui no estado. E aí, aqui, ó, olha o efeito, né? Como a gente sabe, a pandemia da Covid-19, ela seguiu aí, né, a hierarquia urbana, né, a rede de cidades mundiais, desde lá do primeiro epicentro, na província de Hubei, na China, na cidade de Huang, é um hub logístico na China central, e a gente sabe que naquela região, por conta dos modais, principalmente o modal aéreo, né, teve uma rápida disseminação da doença para outras regiões, né? Num segundo momento, encurtando um pouco a história que a gente está acompanhando aí, né? A gente teve aí o segundo epicentro da doença na Europa, especificamente na Itália, na região da Lombardia e na Espanha. Depois os Estados Unidos, até hoje os Estados Unidos agora está enfrentando uma segunda onda da pandemia, de casos ativos da Covid-19, e em todo esse processo, agora na América Latina também, né, um destaque para o Brasil, segundo maior país aí, em termos de casos confirmados e óbitos, inclusive a gente pode confirmar essas informações no próprio painel aí da Johns Hopkins, né? Eu vou abrir aqui rapidamente, depois eu vou colocar esses links aí no chat, tá? Aqui a gente tem as informações, né, atualizadas são as últimas informações atualizadas aí pela Organização Mundial de Saúde, da Saúde, né? Atualizadas pela Universidade Johns Hopkins, são os dados até às 4 horas e 33 minutos de hoje, né? Então, os Estados Unidos, ó, hoje no mundo a gente está com 12 milhões de pessoas confirmadas com a Covid, 551 mil mortes. Então, os Estados Unidos com 3 milhões de casos confirmados, o Brasil com 1,7 milhão de casos confirmados. O Brasil fica atrás dos Estados Unidos em número de casos confirmados e fica atrás também em número de mortes. No Brasil, hoje, são 68, né, mil mortes, aí o dado mais atual. E o que a gente observa? Desde o primeiro caso, né, lá na província de Hubei, na China. Estão acompanhando aí, né? Aqui, na primeira província, os primeiros casos lá na província de Hubei, na China, o epicentro, vindo para a Europa, né, Espanha, Itália, depois aí, né, que a gente observou, e também nos Estados Unidos, agora aí, né, com essa segunda onda que a gente está observando nas últimas semanas nos Estados Unidos, e no Brasil, América Latina, o novo epicentro aí da doença, né, a gente observa um padrão de disseminação da doença que seguiu a seguinte lógica: as áreas nobres metropolitanas, principalmente são aquelas áreas, uma relação, uma associação que a gente tem diretamente com a estrutura urbana, né, a estrutura social aí, né, da nossa rede de cidades, a gente viu a doença concentrada nas áreas metropolitanas, seguindo a metodologia da tipologia socioespacial do Observatório das Metrópoles, que a gente detalhou aí nesse livro que a Latúcia falou, né, todos os núcleos publicaram aí o estudo sobre a ordem urbana, né? Aqui no caso o núcleo Vitória, né? Onde a gente analisou a estrutura social da nossa região metropolitana, justamente naquelas áreas mais privilegiadas que ficaram concentradas os primeiros casos confirmados da doença. Aqui no caso no estado são os municípios aí, ó, o município polo da nossa região metropolitana, que é Vitória. Hoje aí tem 8.806 casos confirmados da Covid, 287 óbitos e uma taxa de letalidade de 3,26. Seguindo Vitória, vem os municípios com um nível muito alto de integração à rede urbana, a rede metropolitana brasileira, né? Que aí vem o município de Serra, Vila Velha, total de casos confirmados aqui, ó, 9.500 casos confirmados em Vila Velha, Serra, 8.930 casos confirmados, e Cariacica. São os 3 municípios com nível muito alto de integração
a rede urbana, a rede metropolitana brasileira. E o município polo, que é Vitória, né, a nossa capital. E agora, seguindo a distribuição espacial da pandemia, a gente está observando também um aumento de casos nas áreas periféricas da região metropolitana e também nos municípios que a gente chama de municípios do interior, mas na verdade são municípios não metropolitanos. São os municípios polos, são áreas urbanas de municípios polos, como, por exemplo, Linhares, Colatina e Cachoeiro, aqui no estado do Espírito Santo. Então, hoje a pandemia está concentrada, ela seguindo a lógica de distribuição natural da doença, né, nesses municípios, seguindo aí essa escala, né, urbana, metropolitana. Aqui a gente tem nesse painel também a distribuição por bairros, tá? Esse gráfico aqui, ó, a gente consegue identificar ali os bairros que concentram o maior número de casos de doença, ó. Aqui a gente tem no município da região metropolitana, os bairros, né, com o maior número de casos confirmados, e também a gente consegue acompanhar as informações dos óbitos. Depois eu vou fazer um filtro aqui, ó. Aqui são casos confirmados, dá para a gente ver a tendência de evolução também dos casos, ó, toda a série histórica, os óbitos também, padrão demográfico das pessoas infectadas, ó. Aqui você tem o maior número de pessoas do sexo feminino sendo infectadas em relação ao total de pessoas do sexo masculino, casos de comorbidades, faixa etária de contaminados, está aqui, ó. A gente vê aí a faixa etária com o maior número de contaminados, né, de infectados, de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, mas é interessante, quando a gente faz um filtro nesse painel aqui, ó, a gente consegue ver aqui os óbitos, ó, evolução, óbitos pela Covid. Depois, gente, vocês podem consultar aí também, tá disponível. Outra coisa também, vocês podem baixar, todas essas informações podem ser feito download, seguindo o protocolo de dados abertos no formato CSV, tá? É só clicar nesse botão aqui, vocês conseguem baixar para o computador para trabalhar esses dados, trabalhar com modelagem, geoprocessamento, geotecnologias, tá? Aqui são os óbitos, ó. Os óbitos também estão concentrados nos municípios metropolitanos, da região metropolitana. Vitória, agora pelo REGIC de 2018, foi considerada aí dentro aí das 15 metrópoles, né, segundo o IBGE, as metrópoles funcionais aí, na atualização do REGIC, e aí os municípios polos aí, ó, que aparecem aí na sequência desses municípios. São os municípios polos regionais, né, que a gente chama aqui no estado. Tem o polo metropolitano, que é Vitória, e os municípios de nível alto de integração metropolitana. E aqui os óbitos, eles estão potencialmente concentrados também na região metropolitana. E aí, quando você vai ver o perfil demográfico, acaba morrendo mais pessoas do sexo masculino, né, do que do sexo feminino. E a faixa etária, ela migra aqui, ó, dos óbitos para a população aí acima de 60 anos, tá? De maneira bem rápida, depois vocês podem detalhar essas informações, tá? Todo esse trabalho que está disponível, tem uma base de geoprocessamento que a gente desenvolveu também, ó, todas essas informações, ó, a gente consegue consultar aqui numa base cartográfica, ó, com as informações ali, ó, chegando no nível de bairros, ó, para ver quais são os bairros que estão concentrando. Aqui, caso de óbitos, ó, os óbitos estão concentrados aí nesses bairros aí, ó, Jardim Camburi, deixa eu abrir aqui o mapa que fica melhor para visualizar, ó. Na região metropolitana, ó, municípios aqui que tem o tipo superior médio, né, são os bairros, na verdade, que concentram a população mais privilegiada aqui, ó, acabaram concentrando o número de óbitos, tá, por conta pela concentração da pandemia aí nesses bairros mais privilegiados, e agora as áreas de periferia também, ó, como Ferrosa aqui, ó, Laranjeiras, lá em Jacaraípe, na Serra, concentram também número de óbitos, tá? Isso tudo aqui é monitorado nas ações aí que o governo do estado vem implementando, tá? Integrado também, a gente consegue monitorar aqui o isolamento social. Nesse painel, a gente tem os dados de isolamento social, tem como a gente fazer um filtro aqui para analisar o isolamento social combinado, aqui em transparência, ó, painel de isolamento social. A gente consegue fazer uma análise
combinada aí com os índices de isolamento social que são disponibilizados pelas operadoras de celular. O governo do estado adotou as primeiras medidas de isolamento social no dia 13, a partir do dia 13 de março. Quais foram as medidas adotadas? A gente teve aí a questão da suspensão de aulas presenciais, a restrição de atividades comerciais não essenciais, lá no dia 20 de março, e também proibição de eventos festivos e aglomeração de pessoas. Antes da pandemia, o nosso índice de isolamento social era abaixo de 20%. Com essas medidas de isolamento social, a gente conseguiu elevar o nosso isolamento social para 65%. E aí, com o decorrer dos meses, foi caindo. Hoje a gente está no patamar de 45%, 46%, ainda superior antes da pandemia. Outro dado importante é que, a partir de maio, foi decretado o uso obrigatório de máscaras faciais. E a população da Grande Vitória aderiu mais do que os municípios do interior. Então, são fatores que estão contribuindo para a gente controlar um pouco mais a pandemia aqui no estado do Espírito Santo. E aí, aqui no âmbito do Instituto Jones, a gente estruturou, junto com a Secretaria de Saúde, né, que a gente está chamando aqui, ó, o Observatório Covid-19, que tem uma integração direta do nosso Núcleo Vitória, né, aonde a gente faz uma série de estudos epidemiológicos, estudos sobre os impactos econômicos da pandemia, estudos sobre a questão do controle, as medidas adotadas, toda a documentação da pandemia está disponível aqui, inclusive esses links aí para os sites que eu estou passando para vocês. Depois vou passar esse link aqui também do Instituto Jones, onde a gente tem aí o Núcleo Vitória, né? E a gente está trabalhando essas estatísticas, essas análises. E aí, para finalizar minha fala, dentro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, que a gente tem parceria com a SESA, Secretaria de Saúde, Departamento de Matemática da UFES, Corpo de Bombeiros, a gente está atualizando os dados da pandemia aqui no estado, né? Um dos dados que a gente vem atualizando é a taxa de transmissão da pandemia. Aqui, ó, observem como que a pandemia ela está um pouco mais controlada agora nos últimos meses aqui no estado, né? A gente tinha uma taxa de transmissão no início de abril de 3,46, ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, outros 35 eram infectados, tendiam a ser infectados, isso em abril. Essa taxa veio caindo, e agora a última taxa aí que a gente tem atualizada, ela está em 1,17, ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, a gente tem infecção de outros 12. Então, está caindo a taxa de transmissão, que a gente chama aí do RT, né, no estado do Espírito Santo e também na região metropolitana. Esse é o RT aqui, ó, da região metropolitana da Grande Vitória. A gente chegou a ter um RT, uma taxa de transmissão no início de abril de 3,6 no início de abril, e agora a gente está chegando a uma taxa de transmissão na Grande Vitória abaixo de 1, de 0,92. É a nossa taxa de transmissão na região metropolitana da Grande Vitória. Quais são os possíveis fatores que explicam isso, né? Justamente aí a questão dessas medidas de isolamento, o próprio curso epidemiológico da doença, o número de pessoas recuperadas na Grande Vitória, que é bem significativo, superior ao do estado, e também as medidas adotadas, como a gente comentou, de isolamento, suspensão de aulas presenciais e tudo que foi feito aí contribui para isso. Importante a gente destacar que não existe receita certa e precisa na mitigação e controle da pandemia. Então, a gente foi aprendendo, implementando essas medidas que proporcionaram essa redução da taxa de transmissão aqui na Grande Vitória e também no estado do Espírito Santo, né? E é importante, no atual momento, a gente não comemorar essa redução. Na verdade, a gente tem que reconhecer que o que está sendo feito está dando resultado e que a gente deve continuar de forma perseverante, reduzindo ainda mais essa taxa de transmissão, que hoje está um pouco superior, está em 1,5 no interior do estado, naqueles municípios polos regionais, aqui no estado do Espírito Santo.
E uma coisa importante, que hoje no Brasil tudo é polarizado, né? É muito importante na discussão da pandemia a gente se manter equidistante do negacionismo da pandemia e também se manter equidistante do alarmismo em relação à pandemia. Esses dois polos, eles são negativos. Qual o caminho que a gente deve seguir? Utilizar a informação, a ciência, a informação, para que de forma prudencial e responsável a gente implemente medidas que vão mitigar e controlar a pandemia. Além disso, a contribuição também de cada um de nós com a responsabilidade compartilhada para a gente diminuir os impactos da pandemia aqui no nosso estado e também no Brasil. Então, isso é o que a gente está trabalhando, absorvendo aí boa parte aí do trabalho do Núcleo Vitória. Depois vou passar esses links aí para vocês no chat, que inclusive está tendo reconhecimento. O Estado do Espírito Santo aí vem sendo aí reconhecido por essa ONG aqui, ó, a OKBR, que é uma ONG internacional que faz análise aí do índice de transparência da Covid-19, as estatísticas. E a gente tem aí, ó, o Estado do Espírito Santo está com um nível alto de transparência, ó, com uma nota de 93 aí, no ranking vai até 100, em termos de transparência de dados, estatísticas, por conta desse trabalho que está sendo desenvolvido a várias mãos aqui com a participação do Núcleo Vitória. E também, mais recentemente, já finalizando minha fala, o Espírito Santo aí, ó, ranking da transparência no combate à Covid, os contratos emergenciais aí, ó, do Estado, tudo disponível naquele link que eu passei para vocês também. O Espírito Santo está em primeiro lugar nesse ranking de transparência, com a pontuação de 100 pontos, ó, destacando a transparência. Vocês conseguem acessar toda essa documentação nesse site aqui. Eu já vou colocar o link para vocês aí no chat. Já estão chegando perguntas, eu acho que eu cedi um pouquinho aí os minutos, desculpa, tá? Mas reforçar aí que a gente está aprendendo muito um trabalho de integração, um trabalho aí de intercâmbio, essa experiência do observatório, né, Latussa, do Instituto Jones, integrar o Observatório das Metrópoles, está ajudando muito a gente potencializar a integração, o compartilhamento de informação, o intercâmbio de dados aqui internamente aí, né, no âmbito do Estado do Espírito Santo, porque a gente aprende com essa experiência nacional do observatório e vem reproduzindo também essa lógica, essa metodologia aqui nesse momento que a gente está gerenciando aí a crise, né, gerenciando o risco da pandemia aqui no estado. Tem outras iniciativas, depois no debate a gente pode abordar, mas vamos lá, tem as perguntas agora. Latussa, se você quiser complementar alguma coisa, Latussa, fique à vontade, tá? Você quer... Pode aproveitar, ver se as perguntas nos oportunizam entrar em mais algum detalhe, se for o caso. Acho que é muito claro a questão da utilização dos dados e do acompanhamento semanal para tentar fazer frente a uma realidade que muda realmente todo dia. A gente está, de fato, se deparando com uma situação de anormalidade, mas que evidencia coisas que nós já conhecíamos em outras bases, né? Uma situação que demanda um monitoramento quase, no caso cotidiano, de todos os dados, mas de uma modificação aí das normas e de tentativas de diminuição, refrear essa taxa de contaminação, que tem sido semanais, né, dentro das decisões do governo. Acho que eu não tenho nada. Nós temos... A gente tem pergunta no chat e a professora Olga nos pergunta, então, pergunta se a gente, por estar numa instituição pública, se a gente tem mais facilidade para a obtenção dos dados. Está aí a pergunta da professora. Como para ti, Pablo, eu estou fazendo essa pergunta, você, por favor, pode complementar. Muito bom ver você por aqui, Olga. Um abraço.
Prazer, professora Olga, muito bom ter você aí conosco. Parabenizar aí também a condução aí do debate aí do Núcleo Belém, tá? A gente acompanhou aí, muito bacana. Então, essa pergunta, professora Olga, né, a questão da gente estar numa instituição pública, né, Latúcia até ponderou isso, né, a gente de fato aí, né, acaba tendo acesso às informações, a gente acaba produzindo muita informação e compartilhando essas informações com outras instituições. A própria Secretaria de Saúde, né, por a gente estar trabalhando junto, né, integrado, a gente acaba acessando as informações e também contribuindo para pensar em formas de disponibilizar essas informações. Aquela ideia ali, né, que a gente teve, né, de disponibilizar lá, atendendo a lei de dados abertos, o arquivo CSV, que permite a gente editar essas informações, foi justamente, surgiu isso com a conversa, com a parceria da Secretaria de Controle e Transparência, do Instituto, da Secretaria de Saúde, junto com a Prodeste, né, para ter essa ferramenta lá, né. Então, a gente acaba tendo acesso e também contribuindo por ser uma instituição de pesquisa para a gente também ampliar o acesso a essa informação, que a gente acaba tendo uma interface com as secretarias, né, com os órgãos aí do governo, e tem uma interface muito forte de parceria com a academia. O Núcleo Vitória tem essa característica, né? Então, a gente vê também as duas perspectivas e tenta estabelecer essas pontes. Aí, no painel, a gente conseguiu estabelecer essas pontes, hoje vem funcionando, os amigos aí da Universidade Federal do Espírito Santo, da UVV e de outras instituições estão tendo um acesso mais facilitado a essas informações, porque tudo que a gente está produzindo, tirando informações aí que a gente deve guardar o sigilo do dado, né, preservar aí informações pessoais, né, da pessoa e tudo, a gente trabalha muito com os processos de anonimização dos dados, né? Tudo que a gente consegue publicar hoje, professora Olga, a gente coloca e disponibiliza aí para facilitar esse acesso à informação para outras instituições de pesquisas e também para outras instituições de ensino superior e outras organizações. Então, a gente acaba, de fato, aí, tendo esse acesso aos dados e contribuindo também aí numa forma de publicizar aí de forma mais ampla, né? Como a gente tem esse acesso aí hoje no nosso portal. Posso complementar, Pablo, por favor? Olga, com relação à dificuldade de acesso a dados oficiais, né, no caso da urgência e da emergência da gente conseguir tornar as ações e as políticas, as ações de enfrentamento absolutamente casadas no máximo de informação possível, então foi uma tarefa conjunta nossa do Jones, incluindo outras secretarias, tudo sob um comando direto de um centro de comando e controle. Então, para esses dados da pandemia, não houve, pelo contrário, né? É claro que o acesso aos dados às vezes pode sofrer alguma dificuldade em função de como era feita a organização no momento anterior à pandemia e de como essa organização dos dados, eu quero dizer, precisou ser feita de uma maneira muito mais sofisticada, num tempo muito curto, com afastamento de grande parte da equipe técnica. E nós temos tentado, isso faz parte aqui das ações do nosso planejamento estratégico dos Jones, comemorando os 45 anos, a gente tem tentado, sempre que possível, abrir o acesso da nossa instituição às informações que são de cunho do atendimento administrativo de algumas das secretarias FIM, das secretarias finalísticas. A gente tem uma quantidade de dados potencialmente muito ricos para fazer frente, inclusive, às flutuações que a gente pode sofrer dos dados que a gente recebe, por exemplo, do censo IBGE. Então, a gente tem trabalhado nisso. De certa maneira, a prova de fogo que a pandemia nos colocou esse teste para os dados específicos com relação à saúde, trazendo também a dificuldade, como o Pablo coloca muito bem, de uma busca de manter o sigilo daqueles dados que são sigilosos, não expor o cidadão a uma informação que realmente só é pertinente para o coletivo, né? Não dele pessoalmente colocado. Eu acho que a gente tem o tempo aí cravado, né, por conta da transmissão. A gente está acompanhando aqui.
Eu acho que a gente pode fazer as considerações finais, Latu, se você quiser começar a fazer a sua ponderação final. A gente está com 6 minutos aí, 5 minutos, Tony informou. O áudio. Desculpa. Rapidamente, o objetivo foi que a gente pudesse usar essa oportunidade para disponibilizar ainda mais, ou ainda uma vez mais, esse grande trabalho que a gente está fazendo, grande em quantidade, e acredito que em qualidade também, oportunizar para os nossos colegas da rede que nesse momento a gente está aí trabalhando de uma maneira muito, muito ativa e nem sempre com as condições de atendimento e de entrega de outra maneira. Então, acho que qualquer forma, e essa forma da live, ela traz um bom atrativo, porque é uma forma da gente disponibilizar, dizer o que a gente está fazendo para os colegas que estão distantes no espaço, e talvez nós estejamos distantes de um próximo encontro presencial, mas para colocar à disposição, mais uma vez, a equipe e a possibilidade de produção, e agora, em cima dessas informações e desses dados, a gente poder, como rede, imaginar que informações, que interações a gente pode fazer a partir disso. Eu quero agradecer mais uma vez, é um carinho muito grande estar junto e poder participar. Quero agradecer também a toda a equipe Jones que está dentro do Observatório das Metrópoles, junto conosco, conduzindo aqui todos os esforços de maneira conjunta. Obrigada. Fábio, você. Obrigado, Latussa, prazerzão estar com você aqui dividindo esse espaço. Agradecer a todos os presentes aí, todo mundo que passou na nossa live, nessa 1 hora, né, bem rica aí a conversa. Então a gente pede aí para todo mundo que está presente curtir aí, né, o vídeo, dar o like aí. O vídeo ficará disponível no canal do YouTube do Observatório das Metrópoles. A gente vai disponibilizar também, vai estabelecer um link com o canal do Núcleo Vitória. E, além disso, agradecer a presença de todos vocês que tornaram possível aí essa live. Dizer que a gente está trabalhando quadruplicado nesse período aí da pandemia, com muito prazer. Nós que somos servidores públicos, né, aqui do Estado, a gente vê aí esse momento de enobrecimento, né, da carreira pública, né, da gente dar a nossa contribuição, produzindo informação, produzindo conhecimento para o processo de tomada de decisão, subsidiando, é a nossa missão do Instituto Jones, é a instituição que está aí completando 45 anos, como está no banner aqui atrás de mim, e também integrando aí o Núcleo Vitória do Observatório das Metrópoles nesses últimos 10 anos. É um grande prazer, a gente agradece a presença de todos os amigos, todos os pesquisadores aí presentes, pesquisadores do Instituto Jones, professor Luiz César, a professora Olga, o professor Renato Pequeno, o professor Juliano, o professor Marcelo, todo mundo aí presente, a equipe do Jones também, os técnicos, coordenadores, parabenizar e agradecer aí todo o suporte, apoio, atenção, carinho da Tuane e da Laura aí com a gente, que a gente está tornando possível esse encontro virtual, tá? E convidar todo mundo para a próxima live do Observatório das Metrópoles, que vai acontecer na próxima terça-feira, com os nossos amigos pesquisadores do Núcleo São Paulo, tá? Às 5 horas, na próxima terça-feira, nesse canal do YouTube. A gente convida a todos. Um grande prazer estar com vocês. Eu disponibilizei o link aí, os links que eu utilizei para vocês acessarem, baixar os dados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nossos contatos estão disponíveis. E é isso aí. Juntos a gente vai mais longe, tá? É um prazer estar com todos vocês. Grande abraço para toda a rede do Observatório das Metrópoles, todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, até mais.